Bora nessa, meus amigos! Quinta-feira, 10 de abril de 2025, está no ar mais um Giro BL. Me chamo Dudu Damasceno e trago todas as novidades para você, porque de ontem para hoje a energia melhorou. Pedro Augusto de saída, volante contratado, meia vindo aí. Tudo isso e muito mais aqui em mais um Giro BL. Lembrando que hoje tem jogo do Lion, Fortaleza e Colo-Colo lá no Chile. Trago todos os detalhes aqui para vocês, né? Como eu disse, a energia mudou. Eu espero demais. Pelo menos renovou minhas energias. A confirmação de saída de Pedro Augusto, que eu destrincho mais para você daqui a pouco. Então deixa o like, tá? Deixa o like, tua curtida, teu joinha. E que essa seja a bendita virada de chave, né? A gente espera que jogo tal seja a virada de chave. Talvez seja isso. Dudu, então tu me garante que a saída de um jogador vai mudar tudo? Não, eu sei que não vai. Ou necessariamente não vai. Mas eu posso ficar um pouco mais aliviado de não ter que ver mais Pedro Augusto com a camisa 28 do Fortaleza? Me deixa, me deixa. Se você também está feliz, comenta adeus PA. Adeus PA. Meu irmão, vai-te embora, meu irmão. Vai-te embora. Deixa tua curtida, teu like, teu joinha, que tá só começando mais um Giro BL. Chama a vinheta, vem, cuida. Simbora, tá? Simbora, porque como eu disse, hoje tem jogo do Lion, Fortaleza e Colo-Colo, Colo-Colo e Fortaleza, 9 da noite, lá, eu sou tão burro que eu cliquei aqui na outra tela, lá no Estádio Monumental Davi Arellano, transmissão exclusiva da Disney Plus e da ESPN, mas o BL, a partir das 19 horas, estará ao vivo fazendo a cobertura completa da jornada, né? Com pré, ao vivo e pós-jogo completo no BL, tá? Então, o link já tá criado, você vai ser redirecionado a partir desse vídeo pra lá. Aí lá tu faz todos os procedimentos, quer deixar o like, quer ativar o sininho e tal. É super importante. Um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, que também é importante nesse vídeo, foca aqui em mim rapidinho, daqui a pouco eu sigo com Fortaleza e Colo-Colo. Agora o YouTube liberou a função hypar. Vai estar aparecendo pra você aqui embaixo se você estiver usando celular. Tu vai lá, tu vai passar pro lado e vai ter hypar. Clica no botão hypar que vai ajudar demais. Beleza? Fez isso? Seguindo aqui, tá? Seguindo aqui. Hoje tem Leão, jogo de Copa Libertadores. Eu confesso pra vocês que eu tô muito receoso com o que pode acontecer. Torço muito pra que ventos melhores soem. A gente sabe que vai ser um jogo lotado, né? Um estádio lotado pra enfrentar o Fortaleza. Existe uma, como é que eu posso dizer, uma rusga entre Colo-Colo, entre a torcida do Colo-Colo e o Fortaleza, desde o caso Lucero. Inclusive, até o pessoal do Povo destacou aqui, tá? Do Tribunal Campo, Fortaleza e Colo-Colo se reencontram na Libertadores com Lucero em foco. Meu amigo, Lucero aí é o protagonista desse jogo. Se ele vai ser o protagonista pro bem, eu não sei, né? Ele pode ser protagonista ou vilão, a depender da ótica, né? Que ele seja o nosso protagonista e o vilão do Colo-Colo. Já pensou uma lei do ex lá no Monumental lotado? Seria perfeito, né? Seria perfeito. O Lucero não vive uma boa fase. Inclusive, não sei se pra hoje ele vai ser titular. Daverson ou Lucero? O Daverson foi titular contra o Mirassol. Por isso, inclusive, que eu acho que o Lucero é titular hoje. Qual a tua opinião? Diz aqui nos comentários, tá? Diz aqui nos comentários. E aqui também o Esportes do Povo fala, né, que após a saída do Lucero, Colo-Colo teve dificuldade para encontrar outro goleador, né? Por isso, então, também essa rixa, esse negócio, esse bragadel. E aqui o Futebolês destaca o retrospecto do Fortaleza fora de casa pela Libertadores. São 3 derrotas, 1 empate, 2 vitórias. Uma dessas vitórias, inclusive, contra o Colo-Colo lá em 2022. A última vitória foi contra o Colo-Colo, né? Então, né, a gente venceu o Alianza Lima, venceu o Colo-Colo. Quem sabe conseguir repetir isso aí. Fácil não é não, tá? É Libertadores, meus amigos. Libertadores não é fácil, que os ventos melhorem pro nosso lado, né? Eu sei que a gente, no final das contas, fica muito mais preocupado com o Campeonato Brasileiro, mas, irmão, é Libertadores. Eu quero jogar isso, eu quero desfrutar. Na Libertadores passada, em 2022, era o time na lanterna. Nesse ano,
são com muitos problemas. O torcedor merecia o próximo jogo em casa, no Castelão, que vai ser contra... Talvez seja contra o Colo-Colo. Meu amigo, lotar. Chegar lá empolgado. O torcedor precisa disso, tá? Mas simbora. Este Giro BL, turma, é feito em oferecimento de Cassino.bet.br, a maior patrocinadora da história do Fortaleza. Também está com o BL. A gente traz aqui as odds da partida para você. Fortaleza pagando 3,41. O Colo-Colo sendo o favorito com a menor odd, né? Eu acho que tá justo aqui. Acho que a odd do Fortaleza poderia ser maior, inclusive. E aqui você pode combinar os outros jogos, né? Você pode vir aqui na aba de esportes, selecionar o campeonato e fazer uma múltipla, né? Fazer uma múltipla. Você pode criar uma aposta dentro desse jogo. Você pode colocar aqui Fortaleza, mais de 2,5 e vai juntando. A odd vai aumentando, ó. Fortaleza mais de 2,5, total de gols, dá uma odd de 6,36. Se tu for aqui, ó, colocar 5 conto pra brincar, porque assim, é pra você jogar com responsabilidade, é apenas pra maiores de 18 anos, tá? Só maiores de 18 anos, jogue o dinheiro que não vai lhe fazer falta. Vou botar aqui 5 conto nessa combinada aqui. Se eu ganhar, eu ganho 30 conto, 31. Tá valendo, não é o dinheiro que vai me fazer falta. E dá uma emoção maior no jogo, tá? Passa lá na cassino.bet.br, o nosso link tá no primeiro comentário fixado e também na descrição, tá? Simbora! Falar agora de mercado da bola, meus amigos. Bora falar de mercado da bola? E eu quero começar falando de coisa boa. Eu até mudei aqui os assuntos da pauta. Pedro Augusto de saída, meus amigos. Pedro Augusto, amém! Amém, amém, amém. Fortaleza não vai seguir com o Pedro Augusto não vai seguir no Fortaleza. Um dos interessados é o Juventude. E eu só fiquei me perguntando quando eu vi essa notícia foi: e por que carambas o Fortaleza renovou com o Pedro Augusto no ano passado? Cara, o Pedro Augusto não tinha clima nenhum. Vamos lá, duas coisas, né? O Pedro Augusto não tinha clima nenhum pra ficar aqui. E o Pedro Augusto não tem futebol pra bancar esse clima. Porque tem outros jogadores, talvez, que assim, não tem tanto clima, mas, meu irmão, o cara decide. Deixa aí que com o futebol ele conquista. O Pedro Augusto era um cara medíocre. No melhor termo da palavra. O jogador Pedro Augusto. Porque a pessoa é resiliente, deve ser uma ótima pessoa. Mas ele não é meu amigo. Ele é jogador do Fortaleza. E assim, ele é um jogador medíocre na média. E olha lá. Ele é muito raçudo. Tá, amigo. Só isso? Só isso? Aí o Fortaleza vai lá, ano passado. Ele só tinha contrato até o final de 2024. Não quis dispensar, porque o Fortaleza pensa muito no ser humano e tal. Beleza. Fica ali até 2024 e tchau. Mas Fortaleza fez o quê? Deu mais 2 anos de contrato para Pedro Augusto. O contrato dele com o Fortaleza vai até o final de 26. Pelo menos eu não vou ter mais que ver esse cara nas fotos de treinamento sendo relacionado. Porque assim, nem o Voivoda mais estava sustentando ele, né? Ele fez 3 jogos esse ano só. Faz tempo que não é relacionado. Por que renovou? Voivoda, porque tu aceitou, porque tu pediu. Por quê? Por quê? É uma coisa que eu não vou entender. Porque assim, o salário do Pedro Augusto não deve ser dos maiores, mas também não é nada, né? É um salário a mais pra ser pago. Por quê, meu Jesus? Por quê? Pelo menos essa felicidade estou tendo. Acredito que você também, né? Ou você não. O Pedro Augusto é resiliente. Se você acha isso, eu costumo respeitar muitas opiniões dos outros, tá? Mas se você acha isso, eu sugiro você alugar uma casa, botar o Pedro Augusto dentro, botar ele dentro da rede e balançar. Beleza? Seguindo aqui, porque as notícias continuam, tá? Adeus, PA! Se é adeus, PA, é bem-vindo Rodrigo. Rodrigo, novo contratado do Fortaleza. Ele que chega do Maringá. Essa notícia que a gente trouxe ontem, né? Que tava fechando. Ainda não sabia o valor. Era entre 6 e 7 milhões o valor total. Mas Fortaleza comprou 60% dele por 4 milhões de reais. Contratação já fechada. Ele não foi anunciado ainda de maneira oficial. Pelo menos até o momento que eu fecho esse vídeo, tá? Até o momento que eu fecho esse vídeo, o Rodrigo ainda não foi anunciado. Mas ele chega aí
né? Sai Pedro Augusto, chega Rodrigo, ele que foi destaque do campeonato paranaense, ele que estava sendo disputado por diversos clubes, acredito que eram 9 clubes, o número exato. 9 clubes buscaram o Rodrigo, inclusive tivemos um clássico rei na disputa por esse jogador. Fortaleza venceu essa disputa e contratou o Rodrigo, que eu não conheço, mas as características que me foram passadas é que ele é um volante muito físico, que lembra de características o Hércules. Eu nunca vi o Rodrigo jogar, inclusive por isso eu trago aqui Renato Manso falando o que é Rodrigo. O que é não, quem é Rodrigo? Rodrigo Santos é o novo jogador do Fortaleza. Você conhece? Não? Então vem com a gente. Rodrigo é volante, tem 24 anos e defendia o Maringá, time que foi vice-campeão paranaense. Ele foi tão bem que o próprio Thiago Reines, diretor de futebol do Maringá, chegou a dar entrevista feliz pela então permanência do jogador para a disputa da Série D. Ele é segundo homem de meio campo, com bastante movimentação pela faixa central. Foi titular em todas as 15 partidas do Maringá em 2025, sem ser substituído nenhuma vez. Além disso, tem ótima chegada como elemento surpresa na área e já fez 3 gols no ano. E marcando? Bom, Rodrigo tem uma imposição física com média de 8 bolas recuperadas por jogo. Um jogador com potencial para o futuro, mas que já deve ser utilizado pelo Vojvoda logo de cara. Tá aí um breve resumo pra gente, né? Leigo, que não conhece Rodrigo, que chega e já deve ser utilizado de cara. Traz aqui Renato Manso. Seja bem-vindo, Rodrigo. Seja bem-vindo, não conheço. Mas a gente precisava contratar, então é a terceira contratação do Fortaleza. E chega mais jogador? A pergunta é essa, né? Chega mais jogador pro Fortaleza até amanhã? Vamos lá, a gente ainda tem carência no nosso elenco e a janela de transferências do estadual, nessa janela de exceção, fecha amanhã, dia 11. E eu acho que não vem mais ninguém, tá? Eu acho um erro, inclusive, mas eu acho que não vem mais ninguém. Eu me preocupo até se não vai sair mais ninguém, né? Porque saiu Pedro Augusto, saiu Kaiser. Quem mais saiu? Pedro Augusto e Kaiser. Teve mais alguém que saiu, né? Mas tinha mais alguns para ser liberados. A gente tem 3 laterais esquerdos. O Felipe Jonathan vai ficar. A gente não conseguiu arrumar um clube para emprestar o Felipe Jonathan. Tem mais, tá? Tem mais outros. Você pode até citar aqui. E contratar, né? A gente precisa. Dudu, essa janela não é a melhor. Ok. Mas eu me preocupo muito, porque o meio-campo, pra mim, é uma carência absurda do Fortaleza. Como eu trouxe até em outro vídeo, outro dia, o último meia armador que o Fortaleza contratou foi o Caleb. Foi o Caleb, né? Que foi depois do Pochettino. Lá em 2023, mais de 2 anos atrás. O último meia armador que o Fortaleza contratou. É muito tempo, meu amigo. É tempo demais, Ave Maria. Mas seguindo, porque as notícias não acabaram. Já deixou o like? Já hypou o vídeo? Simbora, tá? Confronto definido. Fortaleza pega o Retrô pela Copa do Brasil, tá? Terceira fase da Copa do Brasil. Fortaleza faz sua estreia e o adversário será o Retrô, no qual o Fortaleza enfrentou na segunda fase do ano passado, né? Passou nos pênaltis. Foi bem difícil. O Retrô é o atual vice-campeão pernambucano. Vai jogar a Série C. Tínhamos adversários piores para ser enfrentados. Tinha adversários bem melhores, com logística melhor. Por exemplo, seria o ideal para mim era pegar o Maracanã. O Maracanã vai pegar o Internacional. Mas a vantagem de estar no pote 1 é que você tem mais chance de pegar times inferiores a você. O nosso maior rival, o Ceará, por exemplo, vai pegar o Palmeiras. Complicado, né? Enfim, é um jogo que dá para acontecer. O jogo de ida deve acontecer no dia 30 de abril, o jogo de volta só lá para maio, quase um mês de diferença de um jogo pro outro. Não entendo, não gosto também de jogos tão espaçados assim, tá? E o senhor Marcelo Paes falou aqui, ó. O Retrô é um time super organizado, que tem uma estrutura muito boa, vamos fazer o nosso melhor para quando chegar a época desses confrontos, buscando passar de fase. Aí as palavras do CEO Marcelo Paes, tá? Fortaleza e Retrô pela Copa do Brasil. E hoje, como eu falei, Fortaleza e Colo-Colo, Colo-Colo e Fortaleza pela Libertadores. Comembol Libertadores, a partir de 9 horas da noite, a bola rola. Beleza? Deixa teu like, tua curtida, teu joinha, que fortalece demais o nosso trabalho. Tá passando mais um vídeo aqui, ó, pra você clicar
e seguir assistindo o BL. Um abraço a todos, até a próxima e bora, meu leão! É nóis. Fui da.